Olá, eu sou o Márcio Calai e você está no Origem Talks, o podcast das relações institucionais e governamentais. No episódio de hoje nós vamos falar sobre RIG e as plataformas digitais, a atuação importante neste segmento e com reflexos relevantes para toda a sociedade que a gente vai descobrir muito mais muito em breve. E comigo está aqui, como sempre, professor Rodrigo Navarro. Rodrigo, seja muito bem-vindo a este papo de hoje. Obrigado, Márcio. Alô, pessoal. Hoje é um dia importante. A gente está anunciando hoje, já nas redes sociais, os 10 finalistas do Prêmio Jovens Talentos do Anuário Origem Latam 2024 e está chegando perto também do nosso evento do dia 18 de setembro em Brasília para os patrocinadores e convidados de governo. E ali na frente, nesse evento a gente vai anunciar os demais finalistas, né? E dia 7 de novembro, teremos aí o lançamento de um anuário repleto de novidades e de recordes. Estamos batendo todos os recordes, o pessoal vai gostar muito. Comunidade de RIG, os profissionais de RIG, estão aí colaborando para mais um ano de sucesso desse anuário. E para tratar desse tema que você já anunciou de plataformas digitais, eu tenho a honra de trazer um grande amigo, assim como eu, campeão da América, grande tricolor, François Martins, diretor do Mercado Livre. François, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo. E já começando aqui para esquentar os motores, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória até chegar nessa posição de diretor de Relações Governamentais do Mercado Livre. Fala um pouquinho da sua trajetória aí com a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Márcio. Bom dia, pessoal. Uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Com o nosso honroso tricolor, campeão da América. Não estamos passando pelo melhor momento nessa encruzilhada agora, mas já melhora de novo. Bom, vamos lá. A minha trajetória talvez seja até um pouco peculiar, mas eu acho que muitos de nós têm uma trajetória peculiar e acabam caindo um pouco por acaso, né, nessa nossa atividade. Eu vou recuar bastante no tempo, tá? Eu venho de uma família binacional, né? Então, como vocês talvez tenham suspeitado com o meu nome, eu também sou francês, eu sou franco-brasiliense. Então, eu cresci no ambiente binacional, acabei estudando fora do país, né? Fiz direito fora do país, fiquei um tempo fora do país, depois eu retornei para o Brasil e, ao mesmo tempo, venho de uma família de servidores públicos federais, tá? Então, eu sempre fui criado aqui em Brasília, dentro de um ambiente muito permeado pelo interesse público, pela função pública, pela vocação pública. Então, isso me levou um pouquinho a pensar em trabalhar no setor público. A minha opção primária era o Itamaraty, ser diplomata, juntando um pouco as duas coisas, né? Isso acabou não ocorrendo, eu acabei fazendo opções diferentes no decorrer das coisas, mas enfim, eu fiz faculdade de Direito, fiz um mestrado em Direito também no exterior, retornei ao Brasil, tive que fazer toda uma série de burocracias para poder me inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil, faz parte. Passei no exame como deveria ser e, enfim, segui depois e caí totalmente por acaso numa consultoria que muitos conhecem, que é a Pátria, né? Totalmente por acaso, fiquei sabendo da existência da Pátria num jantar com amigos e havia lá uma vaga, me disseram, você não quer se candidatar? Não, tinha acabado meu mestrado, então eu estava oficialmente desempregado. Então, me candidatei para essa vaga, perguntei, mas me explica o que é. E a pessoa falou, melhor você entrar no site e olhar você mesmo, porque eu não sei se eu sei te explicar, não. E olha que trabalhava lá. Então, fui eu entrar no site, li aquilo que estava escrito lá, falei, bom, vamos tentar isso aqui, parece ser uma coisa interessante, vamos lá ver, conversar não custa nada. E acabei caindo, então, nesse mundo, graças a esse jantar, graças à Pátria, e aqui estou eu hoje, com a alegre missão de liderar os esforços de políticas públicas do Mercado Livre no Brasil. Mas antes do Mercado Livre, você já trabalhou em outras empresas também, né? Trabalhei, eu fiquei um tempo responsável por toda a América Latina numa empresa chamada Advanced Micro Devices, que é um fabricante de semicondutores, faz processadores para computadores, celulares, etc. Então, eu fiquei durante uns 5 anos responsável por toda a América Latina, nesse caso. François, é muito legal poder conversar com você hoje aqui, por várias razões, por ser um tema
vivo, né? Um tema do dia a dia de muita gente. Eu acho que quando a gente vai entrar nos desafios específicos que você enfrenta em relações governamentais na sua atuação, afeta muita gente, né? E eu tenho certeza que a nossa audiência vai se identificar. Mas antes disso, eu queria muito que você contasse um pouquinho de algo que você comentou antes da gente começar a gravar aqui, que despertou muito interesse. Você falou sobre um paralelo existente na atividade de relações institucionais e governamentais com a atividade diplomática. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como que você enxerga esse cenário e por que isso é tão importante? Legal. Bom, como eu comentei, né, esse cruzamento entre uma família binacional e a vocação pública me levou a achar que eu queria ser diplomata, né? E depois eu acabei fazendo outras escolhas e isso me levou para um caminho um pouquinho diferente, mas muito pouco diferente. Eu acho que esse é um ponto relevante. Quando eu comento isso com as pessoas, eu acabo concluindo que hoje eu sou diplomata, eu só não represento um Estado, né? Se a gente parar para pensar na função do profissional de relações governamentais, de relações institucionais, o que a gente faz na prática, né? A gente ajuda o poder público contraparte com o qual a gente estiver falando, pode ser municipal, estadual, federal ou até de outro país, a construir políticas públicas que sejam úteis e razoáveis a partir do enfoque que a gente tem. É exatamente isso que um diplomata faz, né? Só que no caso do diplomata são políticas públicas conjuntas, porque está todo mundo em pé de igualdade. Eu acho que no nosso caso a gente não está em pé de igualdade, né? Mas nesse ponto, se eu fosse fazer um paralelo, que os diplomatas com certeza vão querer jogar um tomatinho em mim, eu não vou recriminá-los por isso, mas se a gente fosse fazer um paralelo, hoje eu sou o embaixador do Mercado Livre, e com isso a minha progressão de carreira foi sim um pouco mais rápida do que teria sido no Ministério de Assuntos Exteriores qualquer. Dentro do rol aí de nomenclatura dessa atividade, né, eu escrevi sobre isso já em alguns artigos, você tem o termo diplomata corporativo, né, e que passa por isso que o François falou, e no fundo é a defesa de interesses, né, perante diferentes públicos. Dessa forma, você tem um paralelismo aí com a diplomacia, vamos dizer, tradicional de um país ou de uma região, né? Então, é interessante esse paralelo, sim. E aí eu queria, François, trazendo para esse momento atual seu e recuando um pouquinho aqui nos últimos anos, como é que foi? Bom, primeiro eu queria ouvir até um pouco só desse crescimento que sempre me impressiona do Mercado Livre, de 2 dígitos por ano nos últimos anos. Desde que eu te conheço, o Mercado Livre cresce a 2 dígitos por ano, né? Isso aí é impressionante. E quais são os desafios e as oportunidades que você está ajudando a sua organização a enfrentar ou a capturar? Quer dizer, o que teve aí nos últimos anos de desafios nas plataformas, que está tudo migrando para plataformas digitais, né? Seja no relacionamento, ou na integração, na comunicação, seja na comercialização de produtos, de bens e serviços, até consulta médica, está tudo lá na plataforma digital, no aplicativo. Como é que você está vendo esse mundo? Inclusive, é importante você falar disso, porque também Mercado Livre é um dos patrocinadores do Anuário Origem, e é a temática que nós vamos ter no Origem desse ano, que mostra RIG nas duas pontas. RIG como ferramenta, né, no dia a dia do profissional de RIG, dessa atividade tão complexa, como é que a tecnologia pode ajudar a desempenhar de forma otimizada essa função, e na outra ponta, a RIG entra regulando, né? Redes sociais, inteligência artificial. Então, conta um pouquinho, primeiro aí, o histórico dos últimos anos do Mercado Livre, os desafios e oportunidades que você está vivenciando, e depois a gente entra nesse tópico do papel da importância da tecnologia para a RIG no dia a dia. Legal. Eu tenho 8 anos de Mercado Livre, né? 8 anos e alguma coisa. Estou caminhando para o meu 9º ano em fevereiro do ano que vem. Então, eu já tenho uma visibilidade bastante boa desse crescimento que você menciona, né? De fato, o Mercado Livre cresce de maneira muito rápida. Isso, na minha opinião, se deve a boas decisões e uma excelente execução. Tá? E aí eu preciso aqui reconhecer a qualidade das pessoas que trabalham no Mercado Livre, que são muito afetas a um princípio cultural que a gente tem, que a gente executa com excelência, né? A gente tem alguns outros princípios culturais que entram em linha aqui, que são relevantes, tá? A gente compete em equipe
para ganhar, a gente, enfim, executa com excelência. A gente está sempre em beta contínuo, que é uma coisa bem de tecnologia, né? A gente nunca entende que a gente chegou na versão final, é sempre a versão beta, né? E aí sempre tem uma melhor versão a fazer depois, sempre tem alguma coisinha a melhorar. Então, eu acho que essas coisas todas levam ao resultado que a gente observa. E boas decisões foram tomadas em momentos adequados. Tá? Então, eu vou dar alguns exemplos disso daqui. Né? Eu acho que uma grande decisão que é bem paradigmática aqui é que a gente decidiu, quando a gente viu que o mundo ia fechar por conta da pandemia, né, a gente decidiu acelerar algumas decisões de negócio justamente para poder atender melhor o usuário que ia ficar preso em casa. Né? E essa aceleração fez que a gente, de fato, conseguisse um crescimento, uma aceleração de crescimento. Tá? E eu acho que uma dessas decisões foi justamente a incorporação de aeronaves à nossa frota logística. A incorporação de aeronaves fez que hoje a gente tenha uma entrega bem mais rápida no resto do país. Não só ela, tá? Tem vários outros fatores, mas eu acho que essa é uma das mais evidentes. Nesse crescimento todo, e eu gosto de dar esse número, quem já me ouviu falar disso várias vezes já não aguenta mais me ouvir falar esse ponto, mas quando eu entrei no Mercado Livre, a gente não tinha 800 funcionários, tinha menos de 800 funcionários no Brasil, acho que tinha coisa de 4.500 no mundo. Tá? Hoje, a previsão é que a gente, este ano, passe de 30 mil funcionários no Brasil. E eu não estou falando funcionários diretos, indiretos, só funcionários do Mercado Livre, tá? No Brasil. Essa imensa diferença, primeiro que assim, aqui é legal ver que a gente está gerando esse tanto de emprego no país. Né? Que tem tanta gente que trabalha num lugar tão legal como o Mercado Livre. Que tem essa oportunidade de trabalhar num lugar tão legal comigo. Né? Que a gente possa compartilhar um lugar legal assim. Esse crescimento vem, aí eu conecto com o que você estava falando, Rodrigo, esse crescimento vem de um grande projeto que envolveu uma parte grande de RIG, né, que foi a nossa expansão logística. Tá? Quando eu cheguei, nós dependíamos de um operador logístico único, né, que eram os Correios, né, que tem as suas idiosincrasias próprias, enfim, os Correios têm as suas características próprias, mas independente de serem os Correios, o ponto era que a gente dependia de um operador logístico, e isso nos deixava numa situação, digamos, não otimizada, né? Menos confortável do que aquela que a gente gostaria. E isso levou a algumas decisões, e a principal decisão foi que nós tínhamos que, então, expandir a nossa rede logística própria. Aqui um detalhe importante é o seguinte: o Mercado Livre é uma empresa de tecnologia, né? Então, quando a gente fala de expansão de rede logística, a gente não tem caminhões, tá? As aeronaves não são nossas propriamente ditas. A gente conecta transportadores por tecnologia, o que a nossa é a tecnologia que faz essa conexão, certo? Então essa turma toda consegue trabalhar junto, porque a nossa tecnologia permite isso, tá? Mas aí algumas decisões foram tomadas e inclusive essas decisões incluíam ter uma rede logística com centros de fulfillment. Os centros de fulfillment são grandes centros de armazenagem, nos quais nós tutelamos o estoque do vendedor, para que o vendedor possa se dedicar a vender, enfim, a atividade própria dele, não tem que se preocupar com qual que é o estoque, como é que é a segurança, eu tenho que pagar aluguel, conta de luz do armazém, etc, estoquista, enfim, tá? Isso mudou uma chave, porque agora as nossas entregas são muito rápidas. Para quem mora em São Paulo, por exemplo, se você comprar até as 13 horas, você recebe no mesmo dia. Né? E isso em grandes capitais que tem fulfillment centers perto. A existência desses fulfillment centers dependeu de um trabalho intenso de RIG, porque não existia um modelo regulatório que permitisse você ter no mesmo armazém estoque de vários vendedores sem estar segregado fisicamente. Estou lembrado desse projeto. Você está lembrado bem porque você também contribuiu para ele, né? Então, como você não conseguia separar, você não podia, né, juntar tudo, e você tinha que segregar fisicamente, isso é absolutamente ineficiente para a velocidade que o comércio eletrônico requer, a gente teve então que começar negociações, e são negociações um pouco mais árduas, porque elas se fazem em nível estadual, você não pode fazer uma só para o país inteiro e resolveu, você tem que ir estado por estado, onde você quer implantar uma atividade dessa. Hoje em dia a gente já tem em vários estados, né, mas eu tenho muita satisfação em ver ali um dos êxitos da minha carreira e com isso também de reivindicar para mim um pouquinho
o sucesso de ter tanta gente podendo trabalhar no Mercado Livre hoje, porque é nessa atividade que eles trabalham, né, na logística. Né? Com certeza. Você vê aí, Márcio, a importância de RIG em vários pontos. Não é só ali falar com o governo, não, é ajudando o negócio. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante que o François traz, e esse projeto acabou, né, gerando resultado para a empresa, trouxe investimentos, gera empregos, mas RIG com um papel fundamental, e aí a negociação em nível federal, nível estadual, nível municipal, realmente é uma excelente lembrança, guardo muito boa memória aí dessa dificuldade que foi ali inicialmente, depois deslanchou, mas muito bom exemplo, né? E também teve recentemente a questão aí das remessas, de $50, então você também ficou envolvido nessa discussão aí, da isenção até $50, essa discussão que aconteceu pouco tempo atrás, demorou aí um ano e meio ou dois aí, mas acabou sendo resolvido. Tem mais capítulos que podem vir aí, o pessoal que está ouvindo aí, que está comprando, fazendo suas importações aí, como é que pode ser impactado. Vou nem entrar em reforma tributária, porque senão a gente tumultua demais aqui o papo, mas vamos continuar nos desafios e oportunidades atuais aí da posição que você está hoje. Essa discussão foi uma discussão que eu achei, olhando para trás, né, de hoje para trás, quando eu fiz um balanço dela na minha cabeça, eu achei ela muito interessante, porque foi uma discussão que teve muito feita a reviravoltas políticas, né? Nem todos estão assim, né, em reviravoltas tectônicas, né? Não estou falando de reviravolta, um parlamentar, não. Mudança de governo mesmo, né? No meio mudança de governo, pedaços inteiros de bancadas a favor ou contra, enfim, coisas realmente de uma escala bastante grande. E os atores do lado privado envolvidos nessa discussão eram todos os atores com uma capacidade grande de RIG, né? Então, uma capacidade grande de RIG, o que eu estou querendo dizer, do ponto de vista absolutamente elogioso, tá? São todas pessoas com grande, tanto as pessoas com grande capacidade, como as entidades e as empresas com grande representatividade, grande impacto na economia. Então, realmente foi uma discussão, talvez até meio paradigmática, assim, que vale a ser estudada, porque ela foi realmente muito, muito interessante. Mas ela vem de muito longe, ela só apareceu nos seus capítulos finais, né? Então, ela vinha de uma discussão muito mais burocrática e talvez menos glamourosa com a Receita Federal sobre trânsito aduaneiro, né? Despacho aduaneiro, como é que a gente vai fazer o despacho e o fluxo aduaneiro desses pequenos pacotes que chegam aos milhares no Brasil, né? Essa é uma mudança importante que me faz voltar com um pequeno parênteses no ponto que você falou. Tudo agora é plataforma, né? Então tudo está indo para a economia digital. Já tem algum tempo que eu participo de discussões na OMC, né? Tinha lá uma discussão sobre comércio eletrônico e eles usam uma expressão de digital trade, como se houvesse um trade e um digital trade. Na verdade, acho que quanto mais a gente para pensar e observa o que está acontecendo, a gente percebe que não há uma economia digital, é só a economia mesmo. É só uma forma a mais de gerir a economia. Então, no fundo, eu acho que com o tempo a gente vai acabar vendo que nem comércio eletrônico existe. O que existe é um comércio. À medida que as pessoas recorrem cada vez mais a ele e que a função do comércio físico de rua migra um pouquinho, que eu não creio que ele vai acabar nunca, que ele é importante para todo mundo, né? Você se dá conta que no fundo você só tem a economia, você não tem duas coisas diferentes. Né? Bom, aí voltando para esse ponto da taxação do comércio eletrônico cross-border, o que você tem? Você tinha um sistema muito adaptado a containers, né, a remessas grandes em baixo número. De repente você tem um número imenso de remessas pequenas, que tem um viés postal, então você não pode ficar abrindo o que tem lá dentro, né, que não container, que você pode abrir o container e ver o que tem lá dentro, nesse caso aqui não pode tanto, né, então assim, de qualquer maneira você não vai ficar abrindo 700 mil pacotes por dia, que foi o número que eu ouvi da Receita, não sei em que número a gente está agora, não tem como fazer isso, então você tinha um bloqueio, você requeria uma mudança de paradigma, essa era a discussão em curso com a Receita, né. Intervém no meio do caminho a criação do programa Remessa Conforme, que fazia parte da discussão, né, e que é uma boa notícia e continua sendo até hoje, mas essa criação vem com
uma isenção dos impostos para todas as remessas feitas com valor abaixo de $50. Isso distorceu o ambiente concorrencial, né, e nós fomos uma das vozes que levou essa mensagem para o governo, porque subitamente aquele vendedor que se encontrasse fora do país tinha um encargo tributário muito inferior ao vendedor que se encontrasse dentro do país. Né? Ou seja, é como se você estivesse fazendo uma política de incentivo fiscal para desenvolver um determinado território. Esse território é o planeta fora do Brasil. Né? Então, quem estivesse fora do país estava sendo incentivado a se desenvolver, e quem estivesse dentro do país, não. Então, obviamente, eu fiz um resumo grosseiro da história aqui, mas para tentar ilustrar de maneira um pouco mais clara qual era a discussão em curso. Né? Não é uma discussão de se a gente gosta ou não gosta, se a gente quer ou não quer, se a gente quer fechar o país ou não. A posição do Mercado Livre sempre foi de que a concorrência é sempre positiva e de que o Brasil deveria sim colocar em marcha políticas públicas para que permitissem a sua integração no mundo, né? E não fechar o país, não erigir muros. Né? Mas nesse ínterim a gente também não podia perder de vista que o vendedor brasileiro estava descompensado e não estava em condições de concorrer e, portanto, estava fadado ao insucesso. Né? E o Mercado Livre tem milhões de vendedores, né? Como provavelmente vocês sabem, não é o Mercado Livre que vende as coisas, mas sim os vendedores que estão na nossa plataforma, e a gente vinha percebendo que, de fato, isso estava impactando eles negativamente. E aí, então, a gente entrou nessa conversa de maneira mais pública e no Congresso Nacional com um pouco mais de força, apoiando aqueles que tinham uma visão similar, né, de reequilíbrio do ambiente concorrencial entre aqueles que estivessem dentro do país e os que estivessem fora do país. E aqui eu não estou falando de plataformas, eu estou falando dos vendedores em si. Tá certo? A plataforma aqui é só o vetor que permite o acesso ao mercado. Tá? Ela tem um papel, mas ela não creio que seja a causa. Tá? Então, nós entramos nessa discussão de maneira a tentar gerar esse reequilíbrio. Foi uma discussão dura, né, que a gente teve que lidar com bastante energia e dedicação e compromisso, mas que eu acho que chegou a um resultado que nos permite, pelo menos, mudar um pouco o paradigma e aí observar o que vai acontecer e inclusive, depois, se for o caso, julgar se mais alterações são necessárias, mas nesse momento eu acho que a gente chegou num ponto em que a gente está em boas condições de observar o que vai acontecer. Mas, de fato, foi uma discussão, como eu disse, tectônica, que envolveu vários palácios, inclusive o da Alvorada, e que levou a conexões indiretas por agentes políticos no meio também de Rig, mas discussões entre Lula e Bolsonaro na ponta. Me lembro de dizem que a gente falava o Lula está querendo isso, o Bolsonaro não está querendo aquilo, ou a gente tem que botar os dois na mesma página, e a coisa só saiu do outro lado, porque no fim das contas os blocos políticos que tradicionalmente são antagonistas, nesse caso, chegaram a algum tipo de conjunção. E deixa eu trazer aqui, nessa esteira dos desafios, atual, que inclusive eu estou trabalhando nisso, depois a gente vai até conversar dessa forma. Isso é o mal que mais aflige o setor hoje, como presidente da Abramat, que eu enfrento, que é a falta de conformidade técnica dos produtos que chegam ao mercado, e junto com a falta de conformidade técnica vem andando a falta de conformidade fiscal. E eu sei que hoje um dos seus desafios é exatamente lidar com essa discussão de que você tem produtos ali que não são conformes, mas não sou eu que regulo, que vou fazer a fiscalização, como você bem colocou ali, é apenas uma plataforma, um meio onde o vendedor, que não sou eu, colocou lá. Como é que está essa discussão hoje, professor? Que é um tema que eu tenho certeza que consome muito do seu tempo, da sua preocupação, e para mim também, a gente está buscando não só o diagnóstico de que tem aí sim um problema, e aí você pode extrapolar, tá, para combustíveis, e é um problema hoje que um estudo recente da CNI com a Firjan e com a Fiesp colocou em quase R$500 bilhão por ano ali de perdas para a economia em função dessa problemática de falta de produtos conformes, produtos piratas, essa discussão que a gente já tem há tempos, né? Contrabando, falta de pagamento de impostos. Como é que você está vendo isso? Qual é a visão do Mercado Livre nisso, para a gente poder passar aí para o uso da tecnologia no teu dia a dia?
Legal, vou voltar para o meu paralelo, né? Que não é um paralelo, na verdade, é uma constatação que vai se reforçando com o tempo, que a economia digital não é nada além da economia e provavelmente com o tempo o vocábulo digital vai se erodir, vai se perder, a gente vai deixar de usá-lo. Então, no fundo, o que acontece na economia digital, e aí eu vou até expandir um pouco esse paralelo, né? O que acontece na internet é o reflexo da humanidade. Então, a internet não inventou nada, a única coisa é que talvez a internet permita que a humanidade se expresse com um pouco mais de imediatismo e talvez com um pouco mais de reverberando um pouco mais. Mas nenhum dos pecados da humanidade foi inventado depois da internet, né? Então, no caso da economia digital, das plataformas digitais de comércio eletrônico, é mais ou menos a mesma coisa. Então, você tem a plataforma e a humanidade se expressa ali também, e uma das manifestações que a gente observa é, de fato, o comércio de produtos irregulares, que podem ser irregulares porque eles não atendem à legislação ou porque eles infringem propriedade intelectual. São os dois grandes tipos, né? No caso do comércio eletrônico. A gente tem duas opções quando a gente observa esse fenômeno de fora, certo? A gente pode tentar entender que a plataforma é o vetor do problema e, de uma certa maneira, a causa do problema. Esse problema não era tão visível antes da existência da plataforma. Eu estou falando da plataforma de propósito, que a discussão se aplica a qualquer um, não só ao Mercado Livre, né? Então, esse problema não existia antes. Na verdade, ele era menos visível, né? Não dá para a gente dizer que não se vendiam produtos irregulares no Brasil ou não havia pirataria no Brasil antes da existência das plataformas de comércio eletrônico. Então, ele se tornou mais visível, né? Alguns dirão que ele se tornou maior graças à internet, né? Como eu disse, de fato, a internet tende a amplificar a humanidade, o que é uma boa coisa, né? Só que quando você está amplificando o lado ruim, talvez você tenha que tentar fazer alguns ajustes. Nesse caso aqui, de fato, amplifica, né? Mas aí é um erro, na minha opinião, e aí também na minha opinião pessoal, né? Como eu disse, eu tenho alguma vivência de setor público desde criança. Na minha opinião pessoal, é um erro considerar que a plataforma, na realidade não é nem considerar, é um erro perder de vista que a plataforma digital também é parte da solução. Se a plataforma digital amplifica o lado ruim, ela também tem condições de amplificar o lado bom das coisas, né? Então, eu acho que esse é um erro comum a todos, tá? Ele é recorrente, comum a todos. É um erro, não é uma maldade, não é uma incompetência, é um erro que a gente precisa observar, que a gente precisa endereçar, olhar nos olhos e trabalhar para sair melhor do outro lado, mas a minha visão realmente e com esse tempo de vivência que eu já tenho aqui, também observando outros grandes players do ambiente digital, a gente consegue observar que, no fundo, nós somos a solução, nós não somos o problema, né? Nós temos capacidade de contribuir com a redução desses ilícitos, nós temos capacidade de trabalhar isso junto com o poder público, inclusive de maneira educativa. Se vocês olharem os termos e condições do Mercado Livre, ou se vocês tentarem postar um anúncio referente a medicamentos, vocês vão ser obrigados a ler uma cartilhazinha que diz como é que você publica produtos submetidos à fiscalização da Anvisa de maneira adequada e aquilo que você não deveria publicar, porque você não deveria estar vendendo no Mercado Livre. Então, eu acho que esse lado também é importante. Eu acho que a própria tecnologia, como você falou, ela pode ajudar, né, a corrigir ou a mitigar ou contribuir para esse ecossistema da mesma forma que ela, como você disse, também amplificou ali os acessos. É o que a gente vê muito em RIG. Aí eu caminho para a minha última pergunta, deixar o Márcio também perguntar aqui. Mas o RIG, quando a gente pensa em tecnologia, a gente vê que hoje, né, você tem uma série de ferramentas para uso no dia a dia, não só de acompanhamento de projetos de lei em todo o território nacional, federal, estadual, municipal. Você tem também ferramentas que ajudam você a escrever texto, tem até já projetos de lei escritos por ferramentas, né, de inteligência artificial. Já teve um primeiro aprovado no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, né, um projeto que o vereador usou para preencher lá e colocou e foi aprovado. Foi um marco ali, né? Mas a tecnologia, ela pode, se por um lado ela te inunda de informação, ela também pode ser usada para filtrar essa informação. Então, isso acaba mexendo com as competências do profissional de RIG, que antes era saber onde está a informação. Hoje é saber filtrar o excesso de informação que eu facilmente obtenho, e muitas vezes até de forma gratuita.
Então, como é que você vê o uso da tecnologia no seu dia a dia, na performance da atividade de rig, François? O que você usa como ferramenta? Como é que a tecnologia permeia ali o seu tão atribulado dia a dia? Eu vou só fazer um gancho com o ponto anterior. A gente, à medida que você estava falando, me ocorre o seguinte, né? A gente pode ver essas coisas como um copo cheio, o copo cheio ou copo vazio. Bom, depende da metade que a gente quer endereçar. Então a gente pode olhar e falar assim, nós temos aqui irregularidades, seria o copo vazio. Vamos tratar desses produtos irregulares e vamos fazer alguma coisa com relação a eles. Ou a gente pode fazer o contrário. Nós temos aqui uma quantidade imensa de produtos regulares, de qualidade, são bons para o consumidor, que é isso que ele deveria comprar. Se a gente for falar da Abramat, ele não deveria estar comprando produtos que vão fazer que a casa que ele está construindo depois possa pegar fogo, eventualmente, né? Então, como é que a gente, em vez de estar preocupado com o fio irregular, que é um problema, também se preocupa com o regular e bota esse para frente e promove que este seja comprado. A gente tem boas experiências internacionais que nos mostram que a preocupação com o irregular talvez não seja mais relevante. Mais relevante talvez seja com o regular. Se a gente promover esse, o outro deixa de ser relevante. Então, a tecnologia é um ponto importante que nos ajuda a alavancar uma série de coisas e no caso da atividade de rig, eu vou voltar uns anos para trás e acho que a pandemia teve poucos pontos positivos, mas acho que esse foi um deles, que o acesso ao poder público se tornou um pouco mais fluido, né? Obviamente a gente tem que ter um pouco de consciência, de transparência e de idoneidade nas interações que a gente faz, mas eu acho que isso também cada um tem que ter essa conversa com o seu próprio espelho, né? O meu me cobra muito essas coisas, então aqui as coisas todas funcionam de maneira bem correta e idônea, mas a gente tem uma interação mais fluida, né? A gente tem formas de interagir, eu acho que o parlamento está mais aberto, os parlamentos em geral estão mais abertos, mais transparentes, você tem mais acesso ao que está acontecendo, você tem transmissões na internet, né? Você tem acesso aos documentos e você pode entrar em contato de maneira um pouco mais direta com o poder público, inclusive por e-mail. Né? Isso não é mais uma dificuldade, você tem que ir ofício, você faz reuniões online, você não precisa mais se deslocar. Isso, bom, vamos aí, também tem impacto ambiental relevante nessa história. E para dentro da atividade de rig, em particular aqui no Mercado Livre, acho que tem um ponto que é interessante para nós, é que nós usamos ferramentas para organizar as nossas informações de maneira que o conhecimento do que está acontecendo não dependa da cabeça do François. Aí o François vai embora e aquele conhecimento todo foi embora. A gente tem que ficar ligando para o François para saber o que aconteceu. Tá? Então o conhecimento está ali, a gestão de stakeholders está ali. Né? Eu entendo quem é o Rodrigo Navarro, por que ele é importante para a gente, por que ele já foi importante a menos, ou por que ele foi menos importante e por que ele é mais agora, por que ele era legal e hoje é um detrator, ou o contrário, né? Ele era um aliado, hoje é um detrator, ou se tornou um aliado com o tempo, o que foi que aconteceu, quais foram os assuntos que a gente discutiu, quais foram os assuntos que a gente não discutiu. Tudo isso são coisas que são relevantes e que até pouquíssimo tempo atrás estavam dentro das memórias dos indivíduos, né? Então era uma coisa muito fugaz, né? Muito você perdia com muita facilidade. Né? Eu acho que esse é um grande ponto que vai mudar muita coisa. Né? Então, no caso específico, se for ilustrar todo o histórico da discussão da tributação do comércio internacional, do comércio eletrônico internacional, está devidamente registrado. Então, se alguém entrar aqui depois de um determinado tempo, vai conseguir ter acesso a todas as informações relevantes. Obviamente que as historinhas pequenas do dia a dia não, porque essas são a graça que a gente precisa reservar. É isso aí. É a essência, né? É uma ferramenta, é um complemento, mas não vai substituir aquele medo, né? Que muita gente tem, vou ser trocado por um robozinho lá, não vai, né? Agora, você pode ser trocado por alguém que sabe usar um robozinho. Né? Esse é que é o ponto. Exato. Mas, Eu tô aqui ouvindo e tomei nota de algumas coisas que eu achei muito interessante, François. Na sua construção, naquele ponto em que você tocou no fato de que o comércio eletrônico é um comércio, né? Ponto final. E isso, com o passar dos anos, tende a ficar cada vez mais claro e essa peculiaridade de acontecer num ambiente digital, dentro da internet, se tornar um detalhe, né? Isso realmente tem impactos importantes. Quando você fala, quando você tocou no ponto
dos produtos contrafeitos ou, enfim, de produtos que são anunciados de maneira indevida nas plataformas digitais, o que vem à minha cabeça é que no passado isso também acontecia nos classificados dos jornais, e nem por isso se atacavam os classificados dos jornais porque aquilo acontecia. Quer dizer, ele não era responsável pelo problema, assim como vocês na plataforma digital também não são responsáveis pelo problema. Gostei muito do que você disse a partir daí, que o poder, né, dessa plataforma é tamanho que ela é capaz de contribuir com a solução. E o que isso tudo... Eu estou dizendo isso tudo para trazer o quê? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela também não se destina apenas às plataformas digitais, ela se encarrega de cuidar de dados pessoais armazenados fisicamente num determinado documento dentro de uma organização. Ela tem o dever ali de cuidar daqueles dados muitas vezes de colaboradores, enfim, dados que ainda sejam armazenados em formato físico. Mas eu acredito que, da mesma maneira, o poder, né, da plataforma digital e o volume de dados tratados no ambiente digital faz com que essas plataformas tenham um compromisso maior também com a contribuição pela solução, né, do problema, e não apenas sejam da mesma forma, quer dizer, como no ambiente físico, tratados pelo problema, quer dizer, impactados pelo problema. Elas têm um papel fundamental no tratamento desses dados e como a coisa vai funcionar daqui em diante. Queria que você fizesse uma análise sobre isso. Como você enxerga aí esses últimos 6 anos de Lei Geral de Proteção de Dados e o papel das relações governamentais nessa mudança, que é uma mudança enorme na nossa sociedade, aí, na cultura mesmo de como nós tratamos os nossos dados pessoais? Fez 6 anos, né, da sanção da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi na minha opinião, foi um marco, né, do ambiente digital, né, das normas para o ambiente digital. Eu ia falar regulação, mas vai soar diferente daquilo que eu gostaria. Então, das normas para o ambiente digital, da promoção do ambiente digital adequado do jeito que a gente quer que ele funcione. E eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados chegou num bom resultado. Ela foi fruto de uma longuíssima discussão, tá? Na origem dela estava o professor Danilo Doneda, que infelizmente não está mais conosco, mas teve um papel relevante. Então, um papel relevante no ambiente de RIG, para que todos estejam alinhados com o que eu estou querendo dizer, não necessariamente a gente concorda em tudo, não necessariamente a gente concorda com os caminhos a serem tomados, mas as propostas foram feitas de maneira a fazer avançar a discussão para que ela chegue a algum resultado proveitoso. Tá? Isso é uma contribuição relevante. Então, eu de fato não concordei sempre com tudo que o Danilo Doneda falou, mas concordei com muito, e certamente, se a gente observa a LGPD hoje, a gente pode ver que ela é um resultado útil para todo mundo. De fato, ela organiza como é que a gente faz a gestão dos dados pessoais, né, dos brasileiros residentes, e permite, então, que você tenha um ambiente no qual você sabe qual é o seu negócio, para onde você vai, o que você pode fazer com o seu negócio, como é que você pode usar esses dados para o benefício do titular, né? Para que ele, então, possa ter acesso a coisas novas, etc. Isso, para mim, é um dos grandes resultados do trabalho de RIG. Tá? Todos os grandes players do ambiente digital presentes no país estiveram envolvidos nessa discussão. Tá? Eu acho legal falar isso porque eu, inclusive, estive envolvido nessa discussão. Eu estava lá no Palácio Planalto no dia da sanção. Foi um dos grandes momentos da minha carreira, inclusive. Mas é legal dizer isso porque estava todo mundo envolvido, todas as dimensões da discussão, a favor, contra, estava todo mundo envolvido, e num determinado momento você notava um ímpeto por sair do outro lado, por chegar a algo conclusivo que funcionasse, né, de todos os lados. Né? Então, houve um esforço imenso de convergência para chegar nesse resultado, e todos, como eu disse, né, todos os grandes players do ambiente digital participaram disso e contribuíram para chegar a essa conclusão. Então, às vezes a gente pode ter a impressão que tem gente que só se opõe, ou que o setor privado é sempre contra, só está olhando para o próprio umbigo. Acho que a LGPD é uma boa manifestação de que isso não é tão verdade assim, que é plenamente possível a gente procurar o interesse público e encontrá-lo mesmo a partir de uma posição do setor privado, sem problema nenhum. E François, nesse momento que nós vivemos a explosão da inteligência artificial, né? Quer dizer, está em todos os lugares, ela, de certa forma, transita muito com relação à gestão dos dados também. Hoje em dia já se fala em governança de inteligência artificial, inclusive no âmbito de proteção de dados, nos cursos da LEC, esse tema já vem sendo abordado.
Como você enxerga esse cenário? Você acha que existe um cenário similar? As empresas, os stakeholders, de modo geral, estão envolvidos da mesma maneira para tentar alcançar uma regulamentação nesse mesmo rumo que a Lei Geral de Proteção de Dados alcançou? Ou é algo diferente? Eu acho que aqui a gente tem algumas diferenças, tá? A gente precisa chegar num resultado similar, e o resultado similar é aquele que permita um ambiente útil para todos, então, no qual você possa desenvolver negócios, desenvolver produtos que sirvam para os usuários e que aqueles usuários não se sintam ameaçados por aquilo que está acontecendo ou pela ferramenta IA. E aí a ameaça pode vir de vários lugares, inclusive, como o Rodrigo falou, subitamente você acha que está falando com alguém, mas não está falando com ninguém, né? Assim, você pode se sentir ameaçado por isso. Outros, eu, por exemplo, às vezes gosto muito de lidar só com um robozinho, acho a conversa mais pacífica, mais eficiente, né? Então vai por momentos. Esse resultado está longe. Eu acho que no ponto de, se a gente fosse fazer um paralelo com a LGPD levou coisa de 10 anos, tá? Para ser realmente concluída. Foi um longuíssimo processo. Tá? E um longuíssimo processo que sofreu, entre aspas, recebeu interferências de outros processos de discussão em outros países, tá? Que tem tradições diferentes. A União Europeia tem uma tradição diferente da nossa, é um pouco mais reguladora. Os Estados Unidos tem uma tradição diferente. Na Ásia tem exemplos com tradições diferentes também. E todos esses têm uma influência nas discussões aqui no Brasil. O Brasil está muito na frente, tá? A gente já está discutindo na mesma velocidade que os outros, e eu acho que a gente tem que ter um pouco a consciência de que talvez a gente não saiba tudo que a gente precisa saber para fazer uma regulação. Em todo caso, caso a gente resolva fazer uma regulação agora, que é uma regulação que tem que necessariamente estar sujeita a revisões sucessivas, não necessariamente movidas por paixões, mas movidas por esse interesse de chegar a um ambiente que funcione para todos. Às vezes a gente tem tendência em grandes temas a ver um pedaço ou outro pedaço e com isso gerar uma solução um pouco descompensada. E é um tema, para mim, é um desses temas tão transversais que hoje ele é um tema e amanhã ele vai ser só uma obviedade a mais. Eu vou fazer um paralelo totalmente inadequado, mas que eu acho que vai ilustrar bem. O celular, né? O celular já foi uma imensa novidade. Nossa, que coisa incrível! Eu falo, não tenho cabo, eu posso ir pelas ruas, etc. Hoje em dia é quase inconcebível não ter um celular. Ele já foi um item de distinção grande entre pessoas, entre grupos, já foi uma novidade inacessível. Eu não sei como é que usa essa coisa, não entendo direito como é que essa coisa funciona. E hoje em dia é uma coisa óbvia, inclusive o celular, a ferramenta de conexão por voz já talvez não seja mais relevante do dispositivo que a gente carrega no bolso, né? Então, eu acho que a IA vai acabar sendo algo assim, ela vai se tornar uma coisa tão presente nas nossas vidas que a gente já não vai mais percebê-la como uma coisa individual, mas ela vai participar de todas as coisas que a gente faz. E é nesse sentido que a gente tem que fazer ela funcionar bem e dentro do quadro que a gente acha razoável e adequado. Muito bom. Rodrigo, mais algumas perguntas aí para a gente caminhar para o nosso encerramento. Pode não parecer, mas o papo está voando por aqui. Passou rápido. Eu tenho aqui como audiência muita gente jovem, você sabe. Quantas pessoas hoje tem na área de RIG do Mercado Livre, François? Somos 9. 9, tá vendo? Isso bate com o dado do Origem, que ao longo do tempo, aquilo que era tradicional de você ter one person show, né? Ou one man show, one woman show, dando lugar aí para 6 ou mais na área. Isso, para mim, é um dado fantástico. Você vê áreas de RIG com 1, 2 ou 3 membros, né? Caindo ao longo dos anos, e 4, 5 e, sobretudo, 6 ou mais da área de RIG sendo a maioria. Isso é muito legal, isso foi uma evolução. E dentro dessa evolução, a área de RIG tem atraído muitos jovens, tem muita gente começando, atraído aí pela proximidade com o poder de influência em grandes feitos das organizações, em políticas públicas, em um bom salário, um bom reconhecimento no mercado. Então, cada vez mais a gente tem visto jovens sendo atraídos para essa atividade, o que também é fantástico. Só para você ter uma ideia,
esse ano batemos todos os recordes de inscritos no Prêmio Jovens Talentos. Tivemos 53 inscritos para 5 vagas no final. Então, hoje a gente divulga os 10 finalistas, que vão se tornar aí 5 presentes nas páginas do anuário. E para essa galera, principalmente mais jovem, François, da sua experiência chegar até aqui, quais seriam as recomendações que você faria para o jovem profissional de RIG, ou a jovem profissional de RIG que está começando na área? O que você recomendaria aí? Recomendações do titio François, vai lá. Do titio François, obrigado. Não é? Gerou uns cabelos brancos a mais agora. Bom, vamos lá, da minha experiência, tá? O que funcionou para mim e que eu acho que pode seguir funcionando. Primeiro, tem um ponto interessante que você falou, talvez eu vou começar do cronologicamente mais recente para o talvez o mais tradicional. Então, conectar com o que você falou. Você não vai ser substituído por um robô, mas você vai ser substituído por um ser humano que sabe usar melhor as ferramentas tecnológicas do que você. Portanto, saiba usar as ferramentas tecnológicas. Antigamente era, eu entendo de Excel. Excel é relevante? Né? Todos nós temos que passar por uma planilha Excel em algum momento e sofrer com ela, né? E brincar de fórmulas, etc. Né? Principalmente nós que não somos do mundo dos números de origem, né? Eu sou formado em Direito. Mas é importante saber dominar as ferramentas que são relevantes para a sua atividade e, principalmente, saber identificar quais novas ferramentas se tornaram relevantes e arbitrar quais já não são mais tanto. Então, todos nós usamos ferramentas que a gente deixou de usar e passamos a usar novas ferramentas e a gente tem que fazer isso constantemente, todo dia, e eu acho que é importante ter isso em mente. Outra coisa que eu acho que é super relevante e vai parecer um lugar comum, mas é importante acompanhar a política. Porque boa parte dos nossos interlocutores tem alguma conexão política, tem algum viés político, tem alguma participação política em maior ou menor escala. Então é importante ter a sensibilidade de que o seu interlocutor pode estar sendo impactado por um determinado elemento político que está ocorrendo naquele momento, e isso vai interferir no sucesso ou no insucesso do seu pleito, ou na qualidade da interlocução que você vai ter com aquele agente. Eu vou tomar um exemplo muito atual e que vai parecer óbvio também, mas vamos ter eleições municipais. A interlocução com o Congresso Nacional é absolutamente impactada por esse evento. Né? Não tem sessão, tem esforço concentrado, os parlamentares estão dedicados a isso, estão pensando em outra coisa, e quanto mais os dias passam, menos eles estão preocupados com o que você tem a dizer a eles. É natural, né? Então assim, não dá para se frustrar com isso, você tem que compreender isso. Estou pegando um exemplo muito macro, tem outros exemplos muito mais micro, que é importante que o profissional de RIG consiga perceber no ar. Eu acho que tem alguns outros pontos que são relevantes, eu vou passar um pouco rápido por eles. Primeiro, qualidade técnica. O profissional de RIG não vende fumaça, ideia, purpurina, não vem. A gente tem discussões técnicas reais com pessoas do outro lado que entendem do assunto. Se elas não entendem, a nossa função é instruí-las, ajudá-las a entender. Então, se tem uma coisa que não é possível como profissional de RIG, é não ter conhecimento técnico. Não ter conhecimento técnico, para mim, é uma falha profunda. Né? Porque não é que assim, nossa, poxa, mas o François é chato, ele quer que a gente saiba tudo no detalhe. Não, é porque senão o seu pleito não tem sucesso. Como é que você vai obter alguma coisa que você não é capaz de explicar, de demonstrar, de comprovar? Tá? Então, qualidade técnica. Eu acho que um outro ponto que é relevante, e eu vou terminar com esse, talvez seja um pouco abertura de espírito aqui, não perder de vista todo o resto, e dentro de todo o resto eu gosto muito de pensar que a gente tem muito a aprender com outras práticas de RIG de outros países em particular. Né? Então, uma coisa que eu tento fazer muito é ler sobre o que acontece em outros lugares, atualidade. Né? A gente teve recentemente a dissolução da Assembleia Nacional na França pelo presidente Emmanuel Macron. Isso gerou uma tectônica imensa em torno dos partidos políticos, da estrutura política de um regime parlamentarista como o da França, que é muito peculiar, que tem um presidente forte, né? Como é que aquilo vai se organizar, enfim.
óbvio, né? Para ter acesso a isso, você tem que ler francês, ou você tem que conseguir acessar os conteúdos em inglês que estejam disponíveis, etc. Reconheço que isso é uma barreira, mas é importante se manter atualizado com essas dinâmicas, porque é isso, tanto se temos políticos de outros lugares, quanto outras coisas. Eu leio livros sobre negociação, né? Leio livros sobre história, né? Como é que as coisas ocorreram em outros momentos. Isso é o que nos permite ter ideias novas, que vão nos permitir fazer as coisas diferentes para eventualmente chegar a melhores resultados do que a gente vinha conseguindo. Acho que com algumas coisas dessas a gente vai avançando. É isso aí, é como eu costumo dizer, capacitação sempre, né? Seja no benchmark, seja num artigo, seja num livro, seja num podcast, capacite-se, pessoal, porque isso aí, o profissional de rig tem que ser multifacetado, tem que entender, né? Como eu digo, tem que ser um profissional especialista em generalidades e um generalista em especialidades. É isso aí. Boa. Então, Márcio, acho que chegamos aqui no nosso limite de tempo aqui. Eu queria agradecer ao François e deixar aí as suas palavras finais para a nossa audiência e até o dia 18 de setembro, quando a gente se encontra aqui em Brasília no pré-evento de lançamento do Origem. François, por favor, suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer o espaço, foi um papo super legal, boas perguntas, nenhuma delas totalmente respondida, mas a natureza da nossa atividade faz isso, assim, inclusive a natureza, acho que a graça da atividade é essa, né? A gente está sempre em beta contínuo na resposta às nossas indagações. Mas eu acho que uma grande mensagem final que é importante e que eu sempre tento transmitir para os meus colegas e para a minha equipe em particular nunca percamos de vista o interesse público, né? Nós somos agentes muito bem posicionados e acho que é uma sorte que a gente tem. A gente está muito bem posicionado para fazer do Brasil um lugar melhor, né? Não é uma discussão de se é por esta ou por aquela vertente política, não é essa. A discussão é muito mais ampla e talvez neutra. Então, nunca percamos de vista o interesse público, saibamos sempre onde ele se encontra nas discussões que a gente tem, de maneira que amanhã a gente esteja mais satisfeito com o país que existe do que com o país que existia ontem. E poucas pessoas têm esse acesso e essa capacidade, esse poder, a gente tem, então façamos o melhor uso possível dele. Olha o diplomata aí, olha o diplomata falando, né, Márcio? Diplomata, mas muito bom. Acho que uma mensagem importantíssima, né? Afinal de contas, é o centro dessa relação, né? Do interesse privado, do interesse público e no final do dia tem que ser uma relação de ganha-ganha para todos, porque do contrário é um trabalho feito só pela metade. Rodrigo, obrigado pelo papo. François, obrigado pelo papo. Foi realmente um prazer. Valeu. Obrigado, pessoal. Show. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre o Anuário Origem, você pode acessar o site anuarioorigem.com.br e conhecer tudo o que acontece por lá, os trabalhos de pesquisa, baixar as edições anteriores, saber mais sobre o prêmio aos mais admirados profissionais de relações institucionais e governamentais, que é conferido todo ano e que neste ano não será diferente, será inclusive muito especial. Como o Rodrigo disse, os jovens talentos em RIG cumprindo um papel fundamental aí nesta jornada de desenvolvimento do Anuário Origem. Mais de 50 profissionais decidiram participar neste ano. Parabéns e obrigado a você que fez a sua inscrição e especialmente, é claro, aos 10 finalistas que já estão aí, serão publicados hoje ainda nas mídias sociais do Anuário Origem. Quero pedir também a você que deixe seu like nesse vídeo se você gostou desse papo e um comentário, enfim, conte pra gente o que achou. É sempre muito legal ouvir um pouco mais da sua opinião. Se você puder, estiver nos ouvindo nas mídias de áudio, puder avaliar o podcast, é sempre muito especial. Basta sair aí do episódio, você pode deixar ali a sua avaliação e isso ajuda o Origem Talks a chegar cada vez mais longe. Obrigado, gente, um grande abraço e até o próximo episódio.